Era uma vez. Todas as histórias que encantam começam assim. Era uma vez. Quando a gente abre o livro, era uma vez, o céu fica lindo, se desdobram mil coisas. Era uma vez uma princesa, um castelo, um cachorro, um cavalo, uma girafa, né? A história deles, o que eles vão fazer parte da nossa vida, o que já fizeram parte na nossa vida. Então, o Era Uma Vez é mágico, é mágico. Quando a gente fala Era Uma Vez, a gente transporta, né? A gente imagina, a gente sonha. Neste momento em que o Conte Mais completa 20 anos, nós recordamos a trajetória deste programa. Hoje ele é visto como um programa. Programa que começou com uma coleção de livros e que depois se transformou, deu apoio a um projeto de contação de histórias na evangelização, nas escolas, nas instituições do terceiro setor, e aí se transformou num grande guarda-chuva que é o programa Conte Mais, com vários projetos dentro dele e de forma permanente, né? Cresceu, se expandiu, tem hoje uma projeção nacional e até em alguns lugares, em outros países, onde as histórias já são contadas. Vamos relembrar um pouco onde iniciou o projeto Conte Mais. Todas essas histórias, como que elas foram surgindo. Quando Francisco Spinelli estava na vice-presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e era responsável pela área da educação, pela área da evangelização, muito pouca coisa era feita direcionando a evangelização para a infância, para a juventude. E isso deixava o nosso amigo Spinelli bastante preocupado. Ele queria que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul pudesse oferecer para as instituições espíritas do Estado um modelo de trabalho para se atender a criança e o jovem dentro da instituição espírita. Então, Spinelli convida a dona Diná Fagundes Rocha, uma professora emérita do Estado do Rio Grande do Sul e que atuava no Instituto Espírita Dias da Cruz, também já fazendo um trabalho com criança e com jovens. Então ele chama a dona Diná e solicita a ela, né, que inicie uma tarefa voltada à infância e à juventude, uma tarefa de evangelização. Como evangelizar as crianças e os jovens? Então, dona Diná reúne um grupo de amigas, professoras, como dona Alba Salcedo, Alcina da Borda Garcia, Anita Zimmermann, e propõe a elas o desafio que ela havia recebido de preparar um material para disponibilizar para os adultos das casas espíritas poderem trabalhar com a evangelização de crianças e de jovens. E a conclusão, então, que dona Diná chega com esse grupo de trabalho é que teriam que começar a escrever histórias e pesquisar histórias e buscar histórias infanto-juvenis que facilitassem a compreensão da criança e do jovem sobre o ensinamento do Evangelho de Jesus. Então, junto com essa proposta de começar a preparar esse trabalho, preparar aulas para serem ministradas nas instituições espíritas para crianças e para os jovens, então dona Diná começa a organizar histórias de acordo com os temas morais que iriam ser tratados nas aulas de evangelização. Então, em 1948, né, para cá, de lá para cá, eles foram, então, esse grupo foi se acrescendo, e é interessante que neste ano de 1948 ocorre, então, a dona Diná com um grupo dá a primeira aula oficial de evangelização espírita infanto-juvenil no Instituto Espírita Dias da Cruz, no dia 1º de maio
de 1948. Então essas histórias começaram a ser guardadas, né, organizadas de acordo com o tema moral da aula de evangelização. Então assim vai surgindo todo um trabalho que foi depois sendo acrescentado, criou-se o grupo de preparação de evangelizadores na federação, e essas histórias foram sendo construídas. Nós começamos a fazer parte dessa equipe ao final da década de 60 do século passado, com Heloína Lopes e outros companheiros. Então a gente ia chegando e a Dona Diná ia agregando para este grupo. E a gente então foi vendo a importância, né, da literatura infanto-juvenil, da linguagem simbólica da literatura para passar a mensagem crística, né, para a criança e para o jovem, para a mente da criança e para o jovem. E chamamos, então, em julho de 2002, Heloína Lopes da Silva de Bagé, que era grande companheira, que sempre foi uma grande companheira também desse trabalho, e professora. E a Heloína, então, veio a Fergs com a Sônia Alcalde, as duas da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Bagé, que tem toda uma ligação muito profunda com esse projeto Conte Mais. E a Heloína, então, levou para Bagé esse acervo de histórias que nós tínhamos reunido até ali, com o objetivo justamente de prepararem o primeiro livro, né, um livro com as histórias. E aí Heloína e Sônia, depois de trabalharem lá em Bagé trabalharem com os outros evangelizadores, perceberam que não seria apenas um livro, seriam no mínimo 3 ou 4 livros para reunir todo aquele acervo, porque elas entendiam que os livros deveriam ser feitos por faixa etária, de acordo com o interesse e a capacidade do pensamento da criança, depois do pré-adolescente, do adolescente, do jovem. E isso nos deu um susto, porque já produzir um livro seria um grande desafio, 3 ou 4, muito maior. Mas aceitamos, tá, Heloína continua com esse trabalho aí, e lá em Bagé, a Sônia, com uma visão empresarial muito positiva, reúne a juventude da Sociedade Espírita Amor e Caridade e prepara os jovens para fazer a digitação desse material. Isso era uma coisa nova nas nossas cabeças naquela época. Imaginem, né, 2002, depois. Então, quando chegou em fevereiro de 2003, Heloína, então, nos comunica, né, por telefone, que estava pronto o primeiro livro e que elas vinham trazer o CD do livro. Para nossa surpresa, livro em CD naquela época era uma coisa que nós não entendíamos. E, de fato, em fevereiro de 2003, exatamente a 26 de fevereiro de 2013, era uma sexta-feira de carnaval, véspera de carnaval, e a Heloína vem com a Sônia para trazer, então, esse material. Então, e aí se discutiu naquela reunião com Celina, com Silvio, com Marilene, com a Vilma Dardi Ruiz, né, e as duas companheiras de Bagé. Nós estávamos interinamente na presidência da federação, substituindo o nosso irmão Jason em férias, então se decidiu que iríamos realmente publicar. Ali mesmo, naquela tarde, foram contratadas algumas gráficas e a que oferecia o preço mais razoável nós chamamos, né, e imediatamente chegou, e o nosso companheiro da editora levou, então, o material para transformar em livro. E aí surge o primeiro livro. Como é que seria o nome, né? Projeto Conte Mais, Projeto Conte Mais. E surgiu o primeiro livro, quase artesanal, né, desse trabalho. Podemos dizer que com o lançamento do livro Conte Mais Um, no ano de 2003, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul começava despretensiosamente a entrar no mercado editorial. E em 20 anos foram editados 54 livros somente deste projeto. Nós ficamos a pensar quantos nasceram naquela época, cresceram ouvindo as histórias do Conte Mais. Outras crianças, além de ouvi-las, interpretaram-nas
no palco. E aos poucos, a coleção Conte Mais tornou-se um grande programa da Fergs, a nossa casa, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Evangelizar é conduzir almas, disse Amélia Rodrigues. E contar histórias é a mesma coisa. Como que tu vai evangelizar sem contar histórias? Como que tu vai mostrar àquela criança um erro do personagem se não tiver esse personagem? Quando nós vamos falar de perdão, nós vamos ter uma história sobre perdão. Como ele perdoou, por que perdoou. A pessoa que não perdoou ou que já perdoou, ela vai se identificar com a história. Então, e ela vai poder opinar, vai poder falar, talvez aquilo que esteja guardado dentro dela, porque não é com ela, é com o personagem. Nós temos várias lembranças que nos emocionaram durante essa caminhada, e quero aqui contar uma passagem quando eu participei de uma Bienal lá no Rio de Janeiro, contando histórias, e chegavam as crianças com as suas professoras, e veio uma escola onde tinha um menininho que não queria ouvir história. Ele se sentou de costa para nós. E então iniciei contando uma história da Pandorga de Sabu. E ele começou a ouvir e começou a se virar de frente para nós. E quando eu terminei de contar a história, esse menino veio perto de mim e disse que ele se identificou com aquela história, porque a história falava de um menino que tinha muita saudade do pai. E ele disse que ele tinha uma saudade muito grande do pai, porque o pai estava preso. E ele, todo aquele tempo, há muitos anos que o pai estava preso, ele nunca tinha podido visitá-lo. E isso então me comoveu muito, e eu senti toda aquela emoção daquele menino que, ao ouvir aquela história, se identificou. Todos nós crescemos, os contadores, as crianças que ouvem as histórias do Conte Mais, porque as histórias são uma ótima ferramenta de inclusão social, uma ótima ferramenta pedagógica para alcançar o coração dos nossos pequenos, levando valores importantíssimos que combatem a violência, promovem a paz e o bem comum. Nós percebemos que os principais temas, o respeito à diferença, a questão de inclusão e acessibilidades, a prevenção às condutas violentas ou uso indevido de drogas, todas essas temáticas, as histórias de uma maneira lúdica e ofertam ferramentas aos contadores, aos educadores, para abordar esses temas de uma forma que sensibilize esse público-alvo e, ao mesmo tempo, consolide princípios que estão na nossa própria consciência, já que excede da lei natural e lei divina. Agora, o que nós temos constatado é a grande aceitação, né, não só na área de evangelização espírita do Brasil, do mundo, porque levamos nos congressos internacionais, levamos todos os livros, né, para distribuir para os diversos países que lá participavam, mesmo que em português. E hoje nós já temos as histórias transformadas em inglês, em espanhol. Temos também em dinamarquês, já transformadas as histórias. E a gente vai, então, disponibilizando esse material para o mundo todo. Ao longo de aproximadamente 10 anos que pudemos acompanhar mais diretamente a inserção do programa Conte Mais de uma maneira mais ampla nas escolas, nas atividades junto aos diferentes segmentos, interreligioso, diálogo interreligioso, propostas do Movimento pela Paz CEPET Araju, junto com o Ministério Público e outras entidades, nós fomos nos dando conta da dimensão cada vez maior e da
profundidade desses conteúdos que tocam exatamente o coração, mas também aqueles pontos que tantos nos preocupam na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós temos aqui esse manancial de alegria, de sabedoria, de entendimento, de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de amor a Deus, o nosso Pai, de amor às plantas, aos animais. É completo o nosso Conte Mais e serve para todas as idades. As histórias da coleção Conte Mais, elas são estabelecidas por faixas etárias, que isso também são ajustes que o tempo vai permitindo que se faça. Tem à medida em que o ser humano vai aprimorando o seu conhecimento do ser integral, nós também vamos visualizando a criança de uma forma diferenciada. Então, tem determinadas faixas etárias que elas foram adequadas ao tempo e que daqui a pouco elas começam a ser tratadas de outra maneira, e tudo isso, as histórias da coleção, elas vão permitindo esta reorganização. Ele não tem assinatura individual, ele é um patrimônio dos espíritas, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele permite essa elaboração coletiva das suas histórias, dos seus projetos, da sua execução. Este programa, ele é um programa construído a muitas mãos. Ele é um programa que, com certeza, ele será extensivo a toda a humanidade, consolando corações, esclarecendo mentes e ampliando a visão de um mundo melhor. Isso nos lembra muito, né, Jesus, que foi o grande contador de histórias, o grande contador de parábolas e que nos mostra o caminho. 20 anos se passaram e nós estamos aqui felizes porque estamos também participando dos ensinamentos de Jesus. 20 anos do Conte Mais. 20 anos. Admirável a evolução. Todos nós nos emocionamos, todos nós gostamos, todos nós aprendemos a viver melhor. Isso é contar história. É um mundo de amor, mas que ensina com amor. Este é o mundo da contação de histórias. Este é o nosso mundo do Conte Mais. Por isso, meus queridos, vida longa ao Conte Mais.